Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Obrigado, viu, André? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que, pela Tua misericórdia, o Senhor nos ajude a extrair os melhores ensinamentos, Senhor, da Tua palavra neste momento, Senhor. Pedimos que o Senhor tire toda distração da nossa mente, do nosso coração, a própria distração, Senhor, que possa haver em mim também, qualquer obstáculo, Senhor, exterior a nós mesmos, para que a Tua palavra possa ser anunciada, Senhor, e edificada a vida dos irmãos e das irmãs que aqui se encontram. Pedimos a Tua assistência, Espírito Santo. O Senhor disse que nós somos purificados pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa nos purificar nesse momento, Senhor. Conforme já foi orado aqui, muitas vezes dito que nós precisamos de perdão e de purificação diante da Tua presença. Faz assim, Senhor, nos ajuda a meditar na Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. Graças a Deus. A gente tem que tentar ter o máximo de concentração com os ruídos internos e principalmente externos. Então os irmãos não reparem, porque às vezes eu me perco aqui no raciocínio por causa disso, mas vou me esforçar para tentar trazer a melhor mensagem possível em cima desse texto na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos, os irmãos se lembram na pregação passada que Jesus, ele havia curado uma mulher do fluxo de sangue. Ele tinha acabado de voltar da terra dos Gerazenos, ele atravessou o mar da Galileia. Quando ele pisou em terra, provavelmente em Cafarnaum, um chefe da sinagoga se jogou aos pés de Jesus e pediu para que ele fosse curar a sua filha, que estava à beira da morte. Jesus aceitou. No meio do caminho, quando uma multidão o apertava, disse que uma moça que já padecia de uma enfermidade há 12 anos com uma hemorragia, ela bolou na sua mente, no seu coração, que se ela se aproximasse de Jesus e apenas tocasse em suas vestes, ela seria curada. Pois foi o que ela fez. Ela se aproximou de Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada da sua enfermidade. Imediatamente Jesus sentiu que dele saíra poder e ele perguntou: quem foi que me tocou? E aquela mulher toda trêmula, ela foi timidamente falou: fui eu, e explicou tudo o que havia acontecido. Jesus disse para aquela mulher: vá em paz, minha filha,
a tua fé te salvou. Ele continuou o caminho até a casa de Jairo. No caminho vieram alguns homens diante dele e falou: para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Jesus olhou para Jairo e falou: não escuta, não tenha medo, creia somente. Quando eles chegaram na casa do Jairo, estava a maior choradeira. Naquele tempo você tinha os choradores, os pranteadores profissionais, gente que era paga para chorar em velório. Diz que até hoje isso acontece. Espero que ninguém precise pagar ninguém para chorar no meu velório, por favor. Muito bem. Quando Jesus viu aquela choradeira, ele disse para o pessoal: por que vocês estão chorando? Ela não morre, ela não morreu, mas apenas está dormindo. Nesse momento, aquela galera que estava chorando desesperadamente, se descabelando, começaram a rir, o que parece ser um sinal de que era um choro meio falso. Começaram a rir e tirar um sarro da cara dele, de Jesus. Jesus, ele chama somente 3 dos seus discípulos, Tiago, João e Pedro, o pai e a mãe da menina, e expulsa todo mundo da casa. Sai todo mundo daqui que vocês estão atrapalhando. Sobe, dá uma ordem para a menina, Talitá cumi, uma ordem para que ela se levantasse. Ela se levanta. Jesus diz: dê de comer para a menina. E todo mundo ficou maravilhado com o que tinha acontecido. Jesus disse: não conta para ninguém. Jesus às vezes fazia isso, fazia uma coisa maravilhosa e falava para não contar para ninguém. Bom, no texto que nós lemos agora, diz que Jesus, veja no versículo 1, vamos lá. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Jesus, ele vem para a sua terra natal, Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Jesus vem para a terra onde ele cresceu, onde ele foi educado, ele foi criado. Então as pessoas ali do bairro tinham visto Jesus crescer, conheciam José, conheciam Maria e conheciam seus irmãos. E diz o texto no versículo 2 que ele foi numa sinagoga no sábado. Veja, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então o texto diz que eles ficaram maravilhados, ouviram um discurso que ninguém nunca tinha feito, um ensinamento da boca do próprio mestre, e espantaram. Como é que esse cara chegou a esse nível de conhecimento? Por que eles se espantaram? Veja no versículo 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E olha o que diz o texto: escandalizavam-se nele. Isso foi o que então? Um impeditivo para que eles continuassem se maravilhando. Então eles saíram da maravilha para o escândalo, porque eles conheciam Jesus e conheciam a família de Jesus. Olha, eu conheço a Maria, eu conheço Tiago, eu conheço João. Vai ver até que o testemunho da família talvez não fosse tão bom assim, porque vocês se lembram lá no início que diz que a família de Jesus se escandalizava dele também. Quando ele estava pregando em um lugar, a família chegou e achava que ele estava fora de si. Esse texto ele se encontra um pouco antes, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35, diz que nem a sua família acreditava nele ainda. E aí o pessoal se escandalizou. Por causa desse escândalo do pessoal que cresceu, ou que viveu, ou que viu a família de Jesus, viu Jesus crescer, Jesus não fez nenhum milagre ali. Olha o que diz o texto, versículo 4: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha o 5: não pôde fazer ali nenhum milagre. Nenhum milagre. Agora pensa comigo, Jesus ele tinha acabado de ressuscitar uma menina,
Ele tinha acabado de curar uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, e a menina tinha 12 anos também. A gente já falou. Jesus ele já tinha expulsado uma legião de demônios de um gentil. Fora que, se você for vendo o texto para trás, você vai ver que Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre, que Jesus tinha curado também um leproso, que Jesus tinha curado um homem com paralisia. Lembra quando desceram do teto? Jesus tinha curado o homem da mão mirrada dentro da sinagoga. Então Jesus já tinha feito maravilhas, já tinha dado ordem para o vento parar, para o maremoto parar, para a tempestade parar. Mas no lugar em que ele cresceu, ele não fez nenhum milagre. Nenhum milagre, o texto diz. E aí o texto continua dizendo: se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Pouca coisa comparado com aquilo que ele poderia fazer e com aquilo que ele já tinha feito. Alguns até vão argumentar que essa cura aqui foi mais uma cura assim no sentido, não no sentido maravilhoso, mas no sentido de acolhimento, no sentido mais psicológico, por assim dizer. Não foi uma cura sobrenatural esses que Jesus curou. Aí é a opinião de alguns, enfim. Mas o fato é que foi muito pouco dentro daquilo que poderia ter acontecido. E aí no versículo 6 diz que Jesus ele se admirou da incredulidade deles. Jesus se admirou. Tem um outro texto que diz que Jesus ele se admirou da fé, por exemplo, do centurião romano. Poxa, nem Israel viu uma fé como essa. O texto do Antigo Testamento diz que Deus se admirou quando olhou e não viu nenhum intercessor. E agora Jesus está admirado com a incredulidade das pessoas que viram ele crescer. É lamentável um negócio desse, né? É uma coisa muito triste mesmo. E aí diz que ele, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas. Claro, ele não vai ficar parado lá onde o pessoal não acredita nele. A fila anda, vamos fazer a obra, que a gente não pode realmente ficar parado dependendo desses aí que não acredita na gente. Bom, meus irmãos, algumas observações a respeito desse texto. Primeiro, uma observação de cunho mais curiosidade teológica. Esse texto aqui, ele é motivo de alguma controvérsia entre católicos e evangélicos. Por quê? Porque quando nós lemos esse texto, imagine que você não é um cristão, você nunca leu e nunca ouviu falar nada a respeito de Jesus, nem de Maria. Você vem cru, te deram esse livro pela primeira vez. E aí quando você olha aqui para o versículo 3, veja lá: não é este carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então quando você vê um texto desse, imediatamente você pensa: bom, quem está lá fora é a mãe de Jesus e os seus irmãos. Os seus irmãos são filhos da sua mãe também, afinal é irmão dele. Então para os evangélicos não tem muito problema em entender que Maria teve outros filhos. Para os evangélicos modernos, de modo geral, não tem problema em saber que Maria foi concebida do Espírito Santo, virgem, trouxe à luz a Jesus de Nazaré e depois viveu uma vida de homem e mulher junto com a sua esposa Maria. Não é problema. Mas para o católico romano isso é um problema. Tanto é que agora ouvi dizer que eles estão fazendo até campanha para não assistir aquela novela da Record, Jesus, que está passando. Eu não assisti nada da novela, não vi uns trechinhos só, mas parece que tem um trecho que Maria e José dão uma bicoca lá, dão um beijo, um malho, um beijão, coisa que nem nossos avós faziam, nossos pais não costumam fazer. E aí eles protestaram, por quê? Para um católico, Maria não teve filhos depois. Ela foi virgem antes de Cristo, durante o parto, e nisso nós acreditamos também que o Senhor faz um milagre, mas deixa o seu corpo incólume,
mas eles não entendem que Maria perdeu a sua virgindade depois com José. Eles entendem, segundo a tradição deles, que José já era um homem muito velho, que ele já tinha filhos de outro casamento e que por conta do que aconteceu com Maria, ele nunca encostou nela. Pastor, mas da onde tiraram isso? Da tradição de textos apócrifos. E aqui uma opinião: naquele período, nas terras gentílicas, era muito comum, isso é uma opinião, um católico não iria gostar de ouvir eu dizer isso, então eu não diria a ele, estou dizendo a vocês que estão aqui, embora eles conheçam essa versão. Era muito comum naquelas terras você ter uma certa, em alguns lugares, uma certa admiração e veneração por algumas figuras femininas. Na Bíblia nós temos um exemplo, Diana, a deusa dos Efésios, lembra? Lá em Atos dos Apóstolos. No Egito, no norte do Egito, você também tinha uma certa admiração por figuras femininas. E o cristianismo primitivo, ele desenvolveu uma admiração muito grande pela virgindade, porque a virgindade era um sinal de pureza. Então, a Virgem Maria, ela se torna um ícone daquelas pessoas que se faziam eunucos por amor ao reino de Deus e viviam uma vida superior, que para eles seria uma vida celibatária. Então, isso se desenvolveu na tradição popular, e os padres da igreja desenvolveram doutrinas e concílios para dizer que Maria é mãe de Deus e sempre virgem. E depois, no final do século XIX, dizer que inclusive ela era imaculada e que foi assunta aos céus. Então é basicamente o resumo da crença católica. Então daí você vai entender a diferença de pensamento. Tanto é que um católico ele vai se sentir talvez mais ofendido em sua pessoa se você tocar a pessoa de Maria nesses aspectos e dizer: não, Maria teve filhos, Maria não é tudo isso. Você não deve dizer isso. Mas talvez ele se sinta até mais ofendido se você falar assim do que se você falar do próprio Jesus. É possível que isso aconteça, eu já vi acontecer. Quem já viu isso acontecer, já teve essa experiência aqui? Então, é muito delicado falar de Maria como um católico romano. A minha sugestão é que um dia que você não entre em debate, em desacordo com ele por conta disso, mas que se chegue a um comum acordo, até para os diálogos que existem entre as religiões, a respeito da própria pessoa de Jesus, porque aí há um acordo entre católicos e protestantes, mas em relação a Maria, existe esse desacordo. Por quê? Para nós evangélicos, não tem problema nenhum Maria ter sido virgem, ter sido escolhida pelo Senhor para conceber e dar à luz a Jesus, e depois ter tido uma vida de homem e mulher. E esse texto, não somente esse texto, como o próprio Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35, são os textos mais antigos escritos a respeito da família de Jesus. São os textos mais antigos. E se o evangelista quisesse passar essa informação de uma virgindade perpétua de Maria e que ele não teve outros filhos, eu particularmente entendo que ele não escreveria dessa forma, porque qualquer pessoa desavisada, como eu fiz esse exercício com vocês e lesse esse texto, sem nenhuma capa ideológica, ia chegar à conclusão que Maria teve outros filhos e que Jesus tinha irmãos. Um outro argumento que eles dizem é que o termo irmãos na Bíblia não é mencionado somente para pessoas que nasceram do mesmo pai. É verdade, aqueles que nasceram em Israel muitas vezes no Antigo Testamento são chamados de irmãos. Aqui na igreja nós chamamos um aos outros de irmãos, e que eu saiba nós não somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não é mesmo? Mas quando você olha para um texto desse, essa ênfase, você está meio claro aqui que está falando de irmãos num sentido mais especial, num sentido mais restrito. Então, para nós evangélicos,
Não tem problema se Maria teve outros filhos, não tem problema se ela se casou, continua santo, continua sagrado. E para nós também, Maria, junto com seus irmãos aqui, eles, num primeiro momento, parece que eles pisaram na bola, porque Jesus disse: olha, quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. E num primeiro momento o texto dá a entender que a família dele está meio assim, não está apoiando muito o ministério dele, conforme a gente já viu em outra ocasião. Amém, queridos? Então esse é um parênteses que eu gostaria de fazer, que eu fiz para que a gente visse a diferença de pensamento entre católicos e evangélicos nesse sentido. É uma diferença grande, meus irmãos, é uma diferença grande. E por conta dessa diferença, muitos estão do lado de lá e não do lado de cá, e vice-versa. Então essa é uma diferença, e a minha sugestão como pastor é que você não entre em atrito por conta disso, porque é que nem se você for evangelizar um muçulmano e falar mal de Maomé, já era, acabou o evangelismo. Em relação aos católicos também isso pode acontecer. Às vezes ele não frequenta a igreja, ele não vive uma vida consagrada. Há muitos católicos que vivem, muitas vezes não é o caso, mas porque você falou alguma coisa de Maria, você já perdeu a conversa, já perdeu o diálogo e já perdeu a oportunidade de trazer essa pessoa para mais próxima da igreja. Então minha sugestão é que não entre nesses pontos polêmicos, mas pelo menos que você conheça para poder dialogar também, sempre no maior respeito e no maior educação, porque ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar e paciente, como o apóstolo Paulo disse para o seu discípulo Timóteo. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então, agora feito esses parênteses, eu quero ver se a gente consegue extrair algumas lições importantes deste texto para o nosso dia a dia, né, Davi? Para o nosso dia a dia. Muito bem, queridos. Vocês viram que o centro do texto aqui é a questão da familiaridade. A familiaridade num sentido negativo, não no sentido positivo, porque o texto diz que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres, porque aquele pessoal tinha uma certa familiaridade com Jesus, familiaridade com a família dele, e essa familiaridade de algum modo levou à incredulidade, e na incredulidade Jesus não operou muitos milagres. Alguns vão dizer, Jesus ele não quis operar, ou ele não pôde operar, porque a falta de fé foi um obstáculo. Alguns dizem, Jesus ele não operou milagres, porque ele respeitou a incredulidade daquelas pessoas, e por respeito, bom, já que vocês não acreditam, não creem, não desejam, eu também não vou fazer nada. Então essa é uma versão. A outra versão é, se a pessoa tiver incredulidade, se a pessoa não acreditar, Jesus não pode fazer nada, estaria como que limitado. Existe essa outra versão. Eu particularmente acredito na primeira, que Jesus não fez porque não quis. Já que você não acredita, também não farei. Porque quando Jesus estava no barco com os discípulos e eles tiveram aquela atitude desesperada, Jesus acalmou os ventos, acalmou os mares, independentemente dos caras estarem morrendo de medo. Eles não estavam acreditando em nada ali, estavam morrendo de medo. E Jesus fez o que fez e operou o milagre, e não existe nenhum impedimento para Deus fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Jesus é Deus, mas por respeito à incredulidade deles, eu não vou forçar a barra, não vou fazer também. Mas quem entende que Deus não pode fazer nada porque fica amarrado por conta da incredulidade do outro, também terá bons argumentos. E aí nesse caso você é livre para acreditar do modo como você quiser. Você tem essa liberdade também, porque afinal de contas nós não vamos ter concordância em tudo, mas pelo menos no principal. E o principal é que Jesus Cristo é o Deus, é o Rei, Senhor dos senhores eternamente. Amém. Esse é o nosso principal. Irmãos, vamos falar então sobre essa questão da familiaridade. E eu prometo que não vou demorar muito. Familiaridade demais, num sentido negativo,
pode fazer com que você não dê o devido valor para as pessoas que merecem ser valorizadas. Vou repetir: extrema familiaridade, num sentido negativo, aquela intimidade desmedida, pode fazer com que eu e você não demos o valor que determinadas pessoas mereciam ser valorizadas, mas pelo fato da gente se considerar íntimo demais, conhecedor demais, a gente não valoriza. Foi o que aconteceu aqui com Jesus. Aqueles homens, aquele povo, provavelmente viu Jesus crescer. Viu esse menino crescer. Aqueles homens viram Jesus ser carpinteiro. O texto diz, era filho de carpinteiro. Conhecia o seu pai José. Aqueles homens conheciam Maria, conheciam seus irmãos. Eu vi esse menino jogar bola, vi soltar pipa, vi quantas vezes tomei café com José aqui. Não conheço as filhas, as irmãs dele, conheço. E por algum motivo, essa familiaridade fez com que eles não acreditassem em Jesus, deixassem de acreditar. Podia ser o contrário, né? Ele cresceu comigo, esse cara, nossa, incrível, ele está fazendo tudo isso, agora está falando tão bem. Aconteceu justamente o contrário. Então o alerta para a gente, meus irmãos, toma cuidado, porque às vezes a extrema familiaridade, ela desgasta as nossas relações, não por culpa do outro, mas por culpa nossa mesmo, que a gente se acha íntimo demais, familiar demais, e a gente acaba não enxergando o valor que aquela pessoa tem nas nossas vidas. Eles não enxergaram o valor que Jesus tinha na vida deles, por conta dessa familiaridade. Há pouco mesmo eu comentava, conheço um casal, o marido é trabalhador, o marido é estudioso, o marido é esforçado, é bom pai, corre atrás, é crente, é servo do Senhor. E às vezes o cônjuge olha e acha aquilo tão comum e não dá o devido valor para a pessoa, não valoriza a pessoa como ela merecia ser valorizada, porque acha que aquilo ali é somente a obrigação da pessoa, acha que aquilo ali é somente uma coisa de rotina, quando na verdade uma pessoa hoje em dia, trabalhadora, esforçada, serva do Senhor, que cumpre as suas obrigações, que tem ministério, que louva, isso é um milagre de Deus. É uma coisa maravilhosa que você só percebe que o quanto isso é valioso quando você vê que você não teve aquilo. Mas por quê? É a extrema familiaridade. É a familiaridade da pessoa, cara. Quem é esse aí? É o cara que está aí todo dia, é o cara que leva a marmita, é o cara que chega à noite cansado. E por conta dessa familiaridade, a pessoa acaba não valorizando. Vale o contrário também, homem, em relação à sua esposa. Quem é essa mulher? É a mulher que está aí todo dia, é a mulher que abre a porta quando eu chego, é a mulher que prepara o meu almoço, o meu jantar, que educa os meus filhos. E aquilo vai se tornando uma coisa tão comum na vida da pessoa, e você acaba não dando o devido valor para aquela pessoa. Então toma cuidado, porque acima de tudo, isso vale em todas as relações, acima de tudo, ela continua sendo seu marido, ele continua sendo sua esposa, ele continua sendo seu filho, sua filha, o seu patrão, o seu amigo. E a extrema familiaridade, há uma intimidade ruim que pode fazer com que você deixe de valorizar ou de dar o valor que uma pessoa merece receber. Pois foi o que aconteceu com Jesus aqui. Ele foi desvalorizado por extrema familiaridade. Que não seja assim nas nossas vidas, meus irmãos, em nome de Jesus.
que a gente não perca esse foco por familiaridade. Irmãos, às vezes, por conta da familiaridade, vou beber uma aguinha aqui, licença. As pessoas, por conta da extrema intimidade, algumas pessoas elas perdem o encanto para nós. Vou repetir. Às vezes, por conta de uma extrema familiaridade, uma intimidade ruim, as pessoas perdem o encanto para nós. O encanto não no sentido mágico, no sentido psicológico. Entenda o que eu quero dizer. No primeiro momento, quando eles ouviram Jesus, eles ficaram maravilhados. Uau! De onde vêm essas palavras? Mas quando eles se lembraram que Jesus tinha crescido ali com eles, tinha crescido no bairro, que eles conheciam a família de Jesus, passou para o desencanto, passou para a incredulidade, por conta dessa extrema familiaridade. Meus irmãos, isso é muito sério. Toma cuidado para que nas suas relações pessoais a extrema familiaridade faça com que você perca o encanto, ou que a outra pessoa perca o encanto para você. Vou dar um exemplo do cotidiano, desculpe o exemplo, mas com esse exemplo você não vai esquecer. Quando você ia na casa da sua namorada, ou a sua namorada ia na sua casa, fala a verdade, sua namorada foi na sua casa, ou seu namorado, você fazia xixi de porta aberta? Não. Ó, não é para ninguém cutucar ninguém, tá? Não é para ninguém dar goela. Eu estou dando um exemplo. Você fazia isso? Você atendia o namoradão lá de qualquer jeito? Descabelar, tal. Sem dar goela. Sem dar goela, por favor. Eu não quero saber nada disso. Você não fazia isso. Aí depois que você casa, por que é que todo mundo na casa tem que saber o que você está fazendo naquele bendito banheiro? Sabe por que você faz isso? Porque aquela pessoa perdeu o encanto para você. Porque se ela tivesse encanto, você não fazia isso. Porque você queria impressionar. Na época do namoro, na época que... Como é? Cotejo? Se fala isso? Ainda existe isso? Existe, né, Márcio? Existe. Solta pum. Olha a minha saúde aqui. Cara, você é o príncipe encantado dela, meu. Você é o Shrek? É o Shrek por acaso? Esse é o... Prende a esposa, né, debaixo do cobertor. Aguenta aí, mulher! Tá dando muita goela, sabe? Filma lá, filma lá. No começo vestia uma roupa legal, fazia um esforço para falar assim de uma forma que surpreendesse, né? Então você percebe que o desgaste, a relação, o desgaste, a familiaridade, ela vai fazendo com que a gente ultrapasse certos limites que talvez não devessem ser ultrapassados. Cada um, eu estou dando esses exemplos aqui, não estou dizendo que quem faz isso não ama e não gosta. Cada casal tem a sua particularidade, cada um tem a sua particularidade e vive da melhor forma possível. Não quero dizer isso, mas
eventualmente isso pode estar fazendo com que aquela pessoa perca o encanto para você. E você perca o encanto para aquela pessoa também. Por causa dessa familiaridade que, a meu ver, não é muito saudável. Então, isso vale para todas as relações. Amizade também. Talvez certas brincadeiras que se faça a respeito do outro. Talvez você ultrapasse um pouco a barreira daquilo que poderia, talvez, honrar aquela pessoa no meio da comunidade, por causa da extrema familiaridade, e aquilo vai perdendo o encanto. E esse encanto, ele é saudável, ele é bacana também, em todos os aspectos e em todas as áreas. Então, estou dando exemplos simples do cotidiano. Me vestia bem para conquistar a minha esposa, bem na medida do possível. Por que depois que eu conquistei eu vou relaxar? Em todos os aspectos também. Isso faz parte, isso é sinal de respeito, isso é sinal de amor, isso é sinal de carinho também. Em todas as coisas, em todas as situações. Familiaridade às vezes pode ser uma coisa muito ruim. Não tem um ditado que fala assim: quando a gente vira íntimo, parece que o negócio descamba de vez, porque você começa a falar uns negócios que você não falaria antes. Então a intimidade, ela é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim, mas a extrema familiaridade pode levar a essas situações também. Isso pode ser perigoso, quando a gente dá um passo maior do que deveria ter sido dado, quando a gente passa uma fronteira que não deveria ter passado, por conta dessa extrema familiaridade. A partir do momento que você precisa sorrir, e aquele sorriso não é sincero por conta da brincadeira que alguém fez com você, mas você não quer deixar de sorrir para que aquilo não perca a graça no meio, ali parece que já tocou um ponto delicado que talvez não devesse ter sido tocado também. Então é bom se avaliar em relação a essas questões também, meus irmãos, para que a familiaridade não faça com que o outro perca o encanto para nós. A culpa não é do outro, porque cada um tem que cuidar daquilo que é seu, daquilo que faz, responder pelas suas próprias atitudes. Não tem aquela atitude, vá se danar, que seja assim, assado. Não é assim. Não é assim. Que a familiaridade não venha fazer com que aquela pessoa perca o encanto para você, como eles fizeram com Jesus aqui. Irmãos, amém? Amém? Amém. Aí vai chegar em casa, a esposa vai ficar: você leu o que o pastor falou? Pode falar. Pode falar. Continua aí sendo o príncipe encantado dela, a princesa dele. Em determinados contextos, meus irmãos, a proximidade, aqui eu vou um pouco além do texto, mas eu acho pertinente. Em determinados contextos, a extrema proximidade pode fazer com que as pessoas não queiram seu sucesso. Não queiram seu sucesso. Eu estou indo um pouco além do texto aqui, talvez, mas imagine a situação. Uma vez Filipe disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá no início do Evangelho de João. Então eu imagino que Nazaré fosse um lugar meio complicado, meio ruim, não fosse um lugar muito bom. Então está todo mundo lá no bairro, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, tá? Cada um na sua correria. Aí de repente você vê um deles se destacar. A possibilidade que as outras pessoas olhem para aquilo e não valorizem, desdeiem. Esse cara pensa que é melhor do que a gente, mas eu vi ele crescer aqui comigo. Ele ia no bar comigo, jogava bola comigo, a gente soltava pipa junto, eu e o pai dele tomava uma cerveja na esquina.
e agora o cara está querendo dizer que é o melhorzão, é o santarrão. Isso às vezes acontece, irmãos, dentro de determinados contextos. Uma pessoa do mesmo contexto, do mesmo bairro, do mesmo lugar, ela cresceu com você, ela viu o seu desenvolvimento e ela não se alegra. Porque verdadeiro amigo não é aquele que se entristece com as suas dores. Isso é bom também. Mas quando você se entristece com as dores de alguém, em algum sentido isso te coloca num lugar de superioridade a ela. Mas o verdadeiro amigo é aquele que se alegra nas suas vitórias, quando você conquista, e bate palma e é do fundo do coração. É mais difícil isso acontecer. É mais difícil isso acontecer. Esses dias eu conversava com um amigo. Ele veio, esse está no meu contexto geral de trabalho. Ele veio de uma localização muito humilde, de uma família muito numerosa. É um rapaz negro, já de meia idade. E uma vez, por curiosidade, eu perguntei para ele. Ele ocupa um cargo altíssimo dentro da empresa. E eu perguntei para ele, só por curiosidade, eu já sabia mais ou menos a resposta. Cara, você sente mais resistência dos negros aqui da empresa ou dos brancos? Ele disse que era dos negros. Das pessoas, ele já está na empresa há mais de 20 anos. E muitos ali não ascenderam na hierarquia da empresa tanto quanto ele. E ele sentiu essa resistência muito mais forte desses colegas que vieram do mesmo bairro, que vieram do mesmo contexto, porque não aceitavam. Quando você assiste o filme, existe um filme muito violento, e eu não recomendo para ninguém, mas já que eu assisti, chama Django, Quentin Tarantino. Você faz assim, sai sangue do DVD. Quem assistiu aqui, levanta a mão para eu ver. Aí, tá vendo como vocês são? Vocês assistem também. Denzel Washington Jr., ele é um negro que tinha sido liberto. E o cara que mais faz a oposição é o Samuel Jackson, que era o responsável ali pela casa do seu senhor. E é o cara que faz mais oposição, é ou não é? Por quê? Porque às vezes as pessoas do seu contexto, da onde você saiu, da onde você cresceu, que estão ali, são as que menos se alegram com a sua vitória. Isso pode acontecer. Ao contrário, às vezes a gente faz isso. Ah, caramba, mas esse cara foi ordenado diácono, eu estou aqui, eu que trabalho aqui nessa igreja há um tempão, o pastor escolheu ele. Aí na frente do cara, parabéns, Deus abençoe. Por trás, no contexto, não acontece ou não acontece isso? Quem nunca viu isso? Acontece muitas vezes também. Às vezes as pessoas do seu contexto ali não se alegram com a vitória que você tem. E aí o que eu faço então, pastor? Chispa. Aqui o texto diz que Jesus fez o quê? Percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. Eu só não vou cantar a música daquela mulher lá que o pessoal cantava. Como é que na Vitória? Eu esqueci, como é que era aquela música lá? Sabor de mel. Tem uma parte que é assim, né? Eu não vou cantar aqui, porque eu não lembro também. Quem sabe aqui cantar? Como é que era aquela parte que todo mundo critica? Como é que era? Canta aí, Raquel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Como é que é? Canta alto daí. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar em da plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Tem mais coisa aí, tinha uma parte mais tensa, não tinha? Os irmãos sabem, hein? O pastor pede para cantar e depois tira um sarro, né? Depois fica bravo porque ele sabe cantar. Aí, meu irmão, aí você tem que, não é para sentir raiva e tudo mais,
mas isso não pode ser uma âncora na sua vida também. Não pode ser uma âncora na sua vida. Você tem que seguir o seu caminho. Tem que seguir o seu caminho, e você tem que superar e suplantar esse ambiente. Não por vingança, não é nada disso para querer mostrar que você é o bom, que você é o melhor, mas é porque você precisa seguir a sua vida também. E você não pode viver a vida inteira em prol daquilo que as pessoas pensam a respeito de você. Imagina se Jesus fosse desses, falar: pô, pessoal aí não acredita em mim, e para tudo. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Então, continua. Se você recebeu isso da sua família, dos seus irmãos, dos seus amigos, essa negatividade, ora por eles. Jesus, no texto seguinte, ele vai dizer: bate a poeira e parte para a outra, né? Ele não disse bate a poeira e dá a volta por cima. Bate a poeira dos seus pés sobre aquela cidade e parte para outra. E parte para outra. Amém? E finalmente, irmãos, só para encerrar, eu já estourei aqui meu tempo. Cuidado quando a extrema familiaridade pode fazer com que você deixe de acreditar em alguém. Por conta dessa familiaridade, você deixa de acreditar em alguém que merece crédito da sua parte. Por quê? Aqueles homens em Nazaré, eles deixaram de acreditar em Jesus por conta dessa falsa familiaridade, dessa falsa intimidade. Por causa disso, eles deixaram de receber o que de melhor Jesus poderia ter oferecido naquela cidade, que era a sua presença, mais ensinamentos, curas, milagres de todos os tipos. Eles deixaram de receber o melhor, porque eles deixaram de acreditar em Jesus por conta de uma falsa familiaridade, de uma familiaridade que não deveria existir. E às vezes, talvez a gente esteja deixando de receber o melhor que uma pessoa possa dar para nós, no nosso contexto, porque por conta dessa familiaridade você deixou de ver aquela pessoa que está do seu lado como alguém especial, alguém que poderia fazer algo melhor por você ou pelo mundo. E talvez as suas palavras sobre a vida daquela pessoa sejam negativas. Pô, eu não vi esse moleque crescer, ele não andou aqui comigo, ele tá não sei o que lá, e blá 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 blá. E essa forma de você tratar essa pessoa faz com que essa pessoa, de algum modo, ela se entristeça, ou ela feche em si mesma, ou ela parta para outra, e você deixa de receber daquela pessoa o melhor que aquela pessoa podia te dar. O melhor que aquela pessoa podia te dar. Por causa dessa familiaridade, tem coisas que não devem ser ditas, tem coisas que não devem ser faladas. Então, novamente voltando à questão do nosso contexto pessoal, acima de tudo, seu cônjuge é seu marido, ele não é seu amigão, ele é seu marido. A palavra do Senhor diz assim: mulheres, respeitem os seus maridos. Sara chamava Abraão de Senhor. Não estou falando para ninguém chamar o marido de Senhor, porque aquele era um contexto patriarcal. Também não estou proibindo, eu não tenho poder de proibir nem de fazer nada, quem sou eu? Mas respeito, mesma coisa, marido, sua esposa não é sua amigona, ela é sua esposa, ela é o vaso mais frágil no sentido físico, no sentido de que ela não aguenta se for brigar com você, mas eu acho que ela é mais forte do que você, sinceramente eu acho que ela é mais forte. E a Bíblia diz que se você maltratar a sua esposa e ser ríspido com ela, os céus se fecham diante de ti, de modo que as tuas orações não são ouvidas, de modo que você toca não só nela, mas você toca na filha do pai. O pai dela vira as costas para você quando você é um grosseirão com a sua esposa. Então, ela é sua esposa. Local de trabalho, chefe é sempre chefe.
A Bíblia diz: trate os seus senhores na carne como se fossem ao Senhor. Não é seu amigão. Não é seu amigão. Ah, mas o meu patrão é crente. Não é seu amigão. Põe na sua cabeça. Primeiro, ele é o seu chefe. Primeiro, ele é o seu chefe. Não ache, não tente ter uma intimidade com ele que você não tem, que não lhe foi dada. Que não lhe foi dada, porque você pode se decepcionar e quebrar a sua cara. Nos meus tempos de luta proletária, eu costumava dizer: não acredito mais nisso, ok? Se é patrão, se é bom, não é patrão. Se é patrão, não é bom. Não existe chefe bom. Não acredito mais nisso. Mas isso livrou minha cara algumas vezes. Isso me ajudou algumas vezes. E vice-versa também. Seu empregado não é seu amigo. Ele é primeiro seu funcionário. Então há certas intimidades que você não pode ter, que a Justiça do Trabalho vai chamar isso de assédio, principalmente se for do sexo oposto também. Familiaridades. Legislar em causa própria. Seu pastor não é o seu amigão. Tem pastor que é simpático, tem pastor que é fechadão. A Bíblia diz que se não for dada a deferência necessária aos líderes, isso para nada aproveita ao rebanho. Eu sou muito amigo do pastor Ricardo, mas antes de tudo eu o temo. Saudável, não é um temor de medo desesperado, mas é um temor reverencial. Porque quando eu fui extremamente familiar a ele, eu o desrespeitei muitas vezes, e isso não foi bom para minha vida pessoal, ministerial. E eu falo isso não para legislar em causa própria, porque é uma realidade das Sagradas Escrituras. Vamos continuar dando risada, brincando, pelo amor de Deus. Mas eu acredito que são princípios da palavra de Deus que são úteis na nossa vida. Então, meus irmãos, resumo da história: que a nossa extrema familiaridade com as coisas de Deus, agora direcionando tudo isso para Jesus, que a nossa extrema familiaridade com o Senhor Jesus não faça com que a gente perca a reverência por aquele que Ele é, para que porventura Jesus não perca o encanto para nós, para que a sua palavra não perca o encanto para nós, mas que para nós possamos continuar recebendo o melhor da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe, que assim seja nas nossas vidas, que nós jamais venhamos ter uma falsa familiaridade nas nossas relações, para que nós possamos receber o melhor daquelas pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.